6 anos de idade, meu avô foi a primeira pessoa que eu vi falecer na minha família. Então, da mesma forma que foi uma grande bênção, da mesma forma também foi um grande choque. Nós não estávamos preparados. Meu avô era uma grande referência para nós. Grande referência. E eu saí dos Estados Unidos às pressas e fui para Minas Gerais para o enterro do meu avô. E a família toda reunida, nós estávamos sentados na varanda da casa da minha tia depois do velório, depois do enterro. E começaram a falar sobre fulano, falar não sei o quê. Família de crente. Sabe onde tem muito crente? Tem muita coisa para ser falada. Tem coisa boa e tem coisa que não é boa também não. E aí nós estávamos batendo papo, conversando, e meu pai pegou e puxou um assunto. E falando sobre uma pessoa tal, que estava passando por isso, aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. Aí falaram bem assim, na meio da rodinha: ele está passando por isso, porque Deus agora está tratando, está fazendo isso, porque ele fez aquilo outro, porque não sei o que, Deus assim. Eu falei: peraí, que negócio é esse? Deus falou para você que é ele que está fazendo esse rapaz passar por isso? Não, Deus te falou? Se Deus falou para você, não, Deus falou para mim que é ele que fez, e você sabe que é Deus mesmo, não é o diabo falando contigo. Se você está provando para mim, aí talvez, se estiver de acordo com a palavra, porque Deus não faz nada fora daquilo que ele já falou que ia fazer na palavra. Se está de acordo com a palavra, eu vou acreditar. Não sei o que. Eu falei: não, porque você está difamando o caráter de Deus falando dessa forma. Porque a palavra de Deus não diz isso sobre o caráter de Deus. A palavra de Deus diz que esse não é um Deus que age dessa forma. Peraí, se Deus está agindo dessa forma com a vida desse camarada, que Deus é esse? E meu avô sempre foi um homem muito respeitado na cidade. Cidade pequena de Minas Gerais. Muito conhecido. Tanto é que quando a gente viaja para lá, desde criança eu viajava para lá de férias, os mais antigos da cidade perguntavam assim: você é de quem? Na verdade eles não falavam assim, eles falavam assim: você é dos qual é? Você é dos qual é? O que é isso? Eles estavam assim: qual é a família que você vem? De quem você é? Porque se você fala assim: eu sou neto do seu fulano, ele já sabe quem você é. Já conhece a sua família inteira. Eles falam assim: quem é seu avô? De família que você é? De quem você é? Aí eu falava: eu sou neto do seu Alberico. Eu já conheci, sabia que era meu pai. E meu avô era muito conhecido por ser um grande cristão, um homem honesto. E aí eu virei para o meu pai e falei: pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como o senhor se sentiria agora? Seu pai acabou de ser enterrado. E aí na cidade agora começasse a falar um monte de mentira acerca do caráter do seu pai. Como que você se sentiria, pai? Começasse a falar para você aí que o seu pai está devendo no mercado tal, o seu pai fez aquilo outro, o seu pai caluniou não sei quem, o seu pai fez aquilo outro, o seu pai fez isso, aquilo outro. Começasse a difamar o caráter do seu pai. E você conhecendo o caráter do seu pai, você se sentiria como? Meu pai olhou para mim branco, tinha acabado de perder seu pai. Eu falei: pai, é isso que acontece. As pessoas estão difamando o caráter do nosso Deus, e a gente não se levanta para falar nada. As pessoas estão falando que Deus faz isso, faz aquilo outro, Deus mata, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz... E daí coloca um Deus velho, barbudo, como se estivesse sentado num trono, sem nada para fazer, com um machado na mão, esperando alguém errar para ele descer na cabeça. Esse é o Deus que foi ensinado para mim. É um Deus velho, um Deus ruim. Jesus era bom, porque Jesus, ele intermediava entre Deus e o Pai. Jesus, se errava, Jesus chegava e falava: pai, não mata ele agora não, peraí, dá uma chance. Não mata ela agora não, deixa eu tentar convencer ele, deixa eu tentar convencer ela. Então todo mundo teve aquela mentalidade que Jesus era bom, mas que Deus é ruim. Deus é ruim. E muitas pessoas têm se levantado para difamar sobre o caráter de Deus. E muitas pessoas, conhecendo a verdade de Deus, conhecendo a verdade da palavra, o caráter e o coração de Deus, não falam nada. Mas como eu vim aqui nessa noite, pastor, eu não vou deixar difamarem o caráter do meu pai. Glória a Deus. Eu não vou deixar difamar o caráter do meu pai e o do seu pai também. Amém. Ele é bom o tempo todo.
bom o tempo todo. Os planos dele são de paz e não de mal, para dar o futuro que você espera. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você está entendendo que para entender primeiro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, primeiro você precisa renovar a sua mente? O versículo diz assim, Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso renovar a minha mente na palavra para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque se eu não renovo a minha mente na palavra, é aquilo que nós falamos no começo. Eu aceito qualquer coisa, eu não vou entender. Vai achar que aquilo que você está passando agora é Deus testando a tua fé. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você acha que Deus te construiu, Deus te fez, e agora não sabe como você funciona, por isso Ele precisa te testar? Peraí, deixa eu testar aqui, deixa eu apertar esse botão para ver como é que ela reaciona. Perdi o controle agora. A palavra de Deus diz em Tiago muito claro, falou bem assim: quando você for tentado, jamais diga que você está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por nada e a ninguém tentar. Glória a Deus, aleluia. Não é Deus, querido. Você tem um adversário que luta contra você todo dia, mas Deus é por você e não contra você. Deus está do seu lado, não jogando no time contrário. Deixa eu dizer uma coisa: hoje nós vamos sair daqui pisando na cabeça do diabo, sabendo quem é o seu adversário. Quando você sabe quem está lutando contra você, você sabe quais armas usar contra aquele inimigo. E eu quero dizer para você, querido, o seu problema não é Deus, o seu problema não é a igreja, o seu problema não é Jesus, o seu problema é o diabo. Jesus é a tua solução. Jesus é tudo aquilo que você espera e precisa. Ele é por você e não contra você. Entenda isso nessa noite. Quem está me ouvindo aí diz amém. Amém. Quem está gostando, dá uma glória a Deus. Quem quer ir embora, dá 2 glória a Deus. Opa. Assim que a gente testa, esse pessoal está pegando. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus. Eu creio que ficou claro que Deus é bom. Eu creio que ficou claro que os planos de Deus para mim e para a sua vida são planos de paz e não de mal. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar com você hoje sobre algo muito sério. Um ensino que foi nos colocado sobre nós há muitos anos, e muitas pessoas têm caminhado debaixo dessa prisão, que é quando se fala de maldição hereditária. Muitas pessoas têm caminhado debaixo de uma cadeia, debaixo de uma prisão, debaixo de uma corrente, porque ela crê: eu estou passando por isso, por causa daquilo e aquilo outro que eu fiz. Estou passando por isso, porque minha avó fez aquilo, minha mãe fez aquilo, e agora eu tenho que fazer o que eu fiz também. Então agora eu tenho que viver a consequência. Minha avó foi separada, minha mãe se separou, minha tia se separou, então eu não vou ter um casamento feliz. Porque minha família já caminha com isso. Todo mundo na minha família já fez isso. Minha avó morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer. Na minha família ninguém passou dos 60, eu também não vou passar dos 60. Eu conheci uma pessoa que falava dessa forma. O camarada era fisiculturista, isso mesmo? Fala. E ele, saudável, comia bem, se cuidava, não tomava remédios anabolizantes, tudo saudável. Mas ele falava bem assim: eu não creio que eu passe dos 45, porque na minha família todo mundo morreu com ataque fulminante. E o camarada saudável o tempo todo, quando ele completou 45 anos, passou 3 meses, ataque fulminante. Não tinha problema cardíaco, mas ele declarou a vida inteira: é assim que vai acontecer. O que aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia, aconteceu com o meu avô, aconteceu com a minha família. Já está na minha linhagem, já está no meu sangue, já está na minha família.
essa maldição. E as pessoas hoje também têm caminhado debaixo do medo e falam assim: o que meus filhos vão colher? Porque eu fiz aquilo e fiz aquilo outro na minha juventude. Minha filha está passando por isso porque eu fiz aquilo. Minha filha vai casar grávida porque eu, aliás, isso mesmo, vai casar grávida porque eu casei grávida. E acha maldição hereditária. E eu quero ver com você hoje o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos para a palavra de Deus. Quem encontrou Mateus 5 diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus diz amém. Amém. Mateus 5, versículo 17 e versículo 18. Aqui é Jesus quem está falando aqui neste versículo. Jesus quem está falando aqui. Eu quero que você entenda o que Jesus está falando. Olha só. Jesus diz assim, versículo 17: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está falando: eu não vim abolir a lei, eu não vim dar um jeitinho brasileiro na lei, eu vim cumprir com a lei. E por isso que Jesus foi capaz de começar uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, onde nós estamos vivendo hoje, porque Ele foi o único que foi capaz de cumprir com toda a lei. Ele foi o único que foi capaz de cumprir com toda a lei. Então por isso Ele foi capaz de começar uma nova dispensação. E aqui quando Jesus estava falando, Ele estava vivendo ainda debaixo da dispensação da lei. Eu quero que você entenda uma coisa: a graça, a dispensação da graça, ela não começou em Mateus no Novo Testamento, ela começou em Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de ser Novo Testamento, ainda estavam sendo exercidos debaixo da dispensação da lei. Apesar de ser Novo Testamento, Jesus ainda estava vivendo debaixo da lei. Jesus estava cumprindo com a lei. Então Ele fala: eu não vim abolir, eu não vim dar um jeitinho, eu não vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir com ela. Eu vim cumprir. E eu vou dizer para vocês ainda mais: enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Peraí, pastor, então a lei está valendo ou não está valendo? Então nós estamos na graça, temos que abandonar as práticas da lei, ou temos que cumprir com a lei? Porque é o próprio Jesus que está falando que não desaparecerá nada até que tudo se cumpra. E agora, pastor? É o próprio Jesus que está falando. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Já já eu te respondo. Êxodo 20 não. Êxodo 20 agora. Versículos 5 e 6. Aleluia. Olha só o que diz. Êxodo 20 está falando da lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Olha só o que está dizendo, versículos 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Glória a Deus. Eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração.
Isso aqui é maldição hereditária. Seu bisavô pecou? Então segura que vem bomba para o seu lado aí. Sua avó pecou? Tem gente que está assim agora, está vendo? Aquela velha miserável, estou lascado agora por causa dela. Como é que faz agora? Agora lascou. Se em Êxodo está falando que Deus vai visitar o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, e em Mateus Jesus fala que nenhuma lei será mudada, como é que faz agora, pastor? Jesus falou que nenhuma lei vai ser mudada, e lá Deus falou que vai visitar. Então está todo mundo lascado. Lembra que eu falei para você no início da mensagem que toda vez que você estudar a palavra de Deus, você precisa entender o quê? O texto, o contexto, o tempo, a dispensação, para quem está falando, por quem está falando e para quem está falando. Dissemos isso no início da mensagem, né? Isso que nós precisamos entender aqui. Jesus estava falando isso quando ele estava ainda debaixo da dispensação da lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Eu digo mais: nada será tirado, nada será mudado, até que tudo se cumpra. Nós temos que ler direitinho o final do versículo 18, porque está dizendo bem claro: até que tudo se cumpra. A palavra de Deus diz em Gálatas, também diz em Atos, que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Nada seria tirado, nada seria mudado, até que tudo fosse cumprido. E Jesus gritou na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado. Ninguém precisa acrescentar mais nada. A lei já foi cumprida, o tempo já passou. Então o que está sendo falado lá em Êxodo, debaixo da dispensação da lei, não mais aplica para mim e para você. Glória a Deus. Então você pode perdoar sua avó agora. Isso não mais aplica para mim e para você, porque isso foi debaixo de uma outra dispensação. E Jesus falou bem claro que nada seria mudado até que tudo se cumpra. E Jesus cumpriu com perfeição a dispensação da lei. Por isso que ele foi o único capaz de recomeçar uma nova dispensação, onde tem promessas ainda melhores, de acordo com Hebreus 10. Você pode glorificar a Deus por isso? Você está numa dispensação ainda melhor, com promessas ainda melhor. Então isso não aplica mais para nós. Mas pessoas com falta de conhecimento têm acreditado nessa mentira e colocado pessoas debaixo de manipulação. O seu casamento não vai dar certo porque sua mãe separou. Você não vai ser assim por causa disso. Você não vai conseguir um ensino superior porque na tua família ninguém nunca foi para a faculdade. Eu vim aqui dizer para você, querido, essa mentalidade do diabo e da religiosidade